Saúde aos amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, os amigos com bom dia. Eu gostaria de estar falando nessa tarde sobre a igreja e o plano divino. O texto da nossa meditação se encontra lá em Colossenses 1, 26 a 29. E para início nós precisamos realmente saber que Deus, ao revelar-se o seu propósito para o ser humano na pessoa de Jesus, apresenta um novo povo de Deus que, por meio do Espírito Santo, vive uma vida conforme o seu ideal e vontade. Nós vamos olhar primeiro para a definição de igreja. O que é igreja? Para entendermos o plano divino, devemos antes saber quem somos nós como igreja, o que consiste em ser igreja, estar na igreja, congregar-nos na igreja e participar desta comunidade que tanto é um organismo como uma instituição. A palavra igreja deriva-se do grego eclesia, em seu sentido comum, designa a assembleia do povo, um sentido usado pela Septuaginta, e em sentido religioso designa a comunidade dos cristãos em Jesus, a igreja local e a igreja universal. Somente por volta do século III d.C., o termo foi empregado para o templo, onde se reunia a comunidade falando de nossa fé. A Bíblia designa a igreja como um mistério, Efésios 1:9. Mantido durante tempos eternos em silêncio, mas agora manifestado, Romanos 16:25, mistério de um povo ainda pecador, mas que possui os sinais da salvação, porque é a extensão do corpo de Cristo. Jesus está vivendo através da igreja que ele comprou, conquistou, sede do amor, mistério de uma instituição humano-divina na qual o homem pode encontrar a luz, o perdão e a graça para o louvor da glória de Deus. Segundo Calbart, a igreja é a comunidade reunida, fundamentada e estruturada pela palavra de Deus. É a comunhão dos santos, das pessoas que, por intermédio do testemunho original dos profetas e apóstolos, foram alcançados, atingidos pela palavra, de tal forma que foram chamados a responderem positivamente à palavra de Deus em sua vida. O que é ser igreja para você? Para que o ensinamento de Jesus fosse transmitido aos homens, depois da sua partida, era necessário que ele se cercasse de discípulos. É por isso que um dos primeiros atos que Jesus realiza no início da sua vida pública e depois de uma noite de oração é a escolha de 12 apóstolos, aos quais ele confia a missão de estar com ele e de pregar Marcos 3:11, 3:14, portanto, ser igreja é ser discípulo de Jesus, estar com ele, ter relacionamento, ser enviado por ele, obedecer a sua palavra e pregar as boas novas de salvação. Somos chamados como indivíduos que pertencem a um todo. Isso significa que a igreja de Cristo é única em sua estrutura orgânica como povo de Deus. Entretanto, somos chamados individualmente para testemunhar de Jesus e assim, como ele, proclamar as boas novas de salvação, comprometidos com suas ordenanças e com a sua palavra. A palavra organismo nos traz a ideia de que, assim como o corpo humano possui seus órgãos e os seus órgãos são compostos por células, a igreja é composta por indivíduos que possuem suas funções, responsabilidades, competências e obrigações para o bem comum, ou seja, para o corpo. O que é estar na igreja? Agora que você já viu a definição da palavra igreja, o que é ser igreja? Agora, o que é estar na igreja? Para o apóstolo Paulo, ser igreja é também estar na igreja, pois existem outras igrejas, 2 Coríntios 11:8, 12:13. Isto significa, em primeiro lugar, que a igreja é uma comunidade local, onde os cristãos se reúnem, adoram e compartilham da sua fé. Com isso, todas as comunidades de fé participam de uma única
comunidade, a saber, a igreja de Deus, reunida e unificada por um só corpo, por um só cabeça, que é Cristo. Os cristãos são o povo de Deus. A igreja, como organismo vivo, espera o reencontro com seu Senhor. Justificada pela sua morte e ressurreição, ela se prepara para receber a totalidade dos bens futuros, dos quais até agora recebeu em parte. Efésios 1,14. Estar na igreja é participar desse povo através da comunhão, adoração e serviço. Uma característica de estar na igreja é o desejo e o anelo de congregar, pois ao entender que a igreja é um organismo, ela necessita de suas partes trabalhando para o bem comum, que é o reino de Deus. Quando perdemos o nosso desejo de congregar, de estar junto aos irmãos, é momento de buscarmos a orientação do Espírito Santo para nos encaixarmos na igreja local, desenvolver amizades e, em particular, a nossa congregação. O segundo, nós vamos descobrir agora qual o plano de Deus para essa igreja. Quando Deus criou a igreja, Ele estabeleceu um plano específico, assim como Israel possui o seu propósito. A igreja, como novo povo de Deus, cumpre a vontade do Senhor na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, por Ele otorgado. A igreja Israel, a comparação de igreja com Israel. Jesus não empreendeu seu ministério com o propósito de iniciar um novo movimento, dentro ou fora de Israel. Ele veio como judeu para o povo judeu, Mateus 15:24, sua missão foi proclamar ao povo de Israel que Deus estava agindo naqueles dias a fim de cumprir suas promessas, de conduzir Israel ao seu verdadeiro destino. Êxodo 19:4-6. Contudo, Israel como um todo rejeitou tanto a Jesus como a sua mensagem. Após a descida do Espírito Santo, todos que creem em Jesus Cristo, a partir do anúncio do Evangelho, fazem parte da igreja, seja do judeu ou gentio. Efésios 2:14-16 e Gálatas 3:26-29. Em Cristo existe uma nova humanidade, a nova sociedade de Deus. Quanto à expressão Israel de Deus, encontrado em Gálatas 6:16, não há consenso sobre como pode ser entendido. Por exemplo, tanto Donald Gratier como Craig Kenner, em seus comentários, afirmam que há os que defendem que se refere ao remanescente fiel entre os judeus ou em todos os cristãos como herdeiros espirituais de Abraão. No Gálatas 3:7-29. No entanto, há um futuro especial esperando a nação de Israel por meio da conversão a Cristo. Romanos 11:25-26. A igreja e o reino de Deus. Há uma ligação muito próxima entre o reino e a igreja. De fato, Jesus, tendo anunciado que edificaria a sua igreja e que o poder da morte não prevaleceria contra ela, imediatamente disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16:18-19. A igreja, por sua vez, é o povo que está debaixo do domínio de Deus, as pessoas que estão sob o seu governo. O reino é o governo de Deus, enquanto que a igreja é o povo desse reino, a comunidade humana debaixo desse governo. O reino de Deus é o domínio soberano de Deus pela qual Ele governa, orienta e cumpre a sua vontade e designa. Os discípulos de Jesus pertencem ao reino como o reino lhes pertence, mas eles não são o reino de Deus é o domínio de Deus. A igreja é uma sociedade composta por pessoas governadas por Deus. A igreja visível e a invisível. Outra questão é a relação entre a igreja visível e a invisível. Essa distinção que foi abordada por Agostinho
foi primeiro enunciada de forma clara por Lutero e então assimilada também por Calvino em sua teologia. A parábola do joio e do trigo, Mateus 3, 24, 30, 36, 43, e da rede de pesca lançada ao mar, Mateus 13, 47 e 49, sustentam essa distinção que nem todos que estão na igreja são da igreja, são igreja do Senhor, assim como afirma 2 Timóteo 2,19. O Senhor conhece os que são seus. Mesmo um dos 12 discípulos de Jesus tornou-se um traidor. A forma invisível da igreja está relacionada diretamente ao arrependimento e à conversão. Atos 3, 12, 26, a fé, Atos 16, 30, 31 e a adoração individual. João 4, 20 e 24. Enquanto que a igreja visível enfatiza a congregação e sua organização, o cristianismo é a vida cristã, pode ser concretizada de forma plena somente ao relacionamento com os outros. Sendo possível, como nenhum cristão verdadeiro deve ficar fora da comunhão, também deve haver empenho para se garantir que somente cristãos verdadeiros estejam nela. Embora a pureza perfeita dos membros seja um ideal que não pode ser atingido nesta vida, Mateus 3, 24, 30, incredulidade e pecados notórios não podem ser tolerados no seio do povo de Deus. As características do novo povo de Deus. Assim como o homem natural precisa viver em sociedade, a igreja do Senhor precisa se relacionar uns com os outros através do serviço e com o mundo através da evangelização. Afinal, como o próprio Paulo identificou a igreja, é povo de Deus, Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Um povo que edifica. Paulo nos diz que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, Efésios 4, 11, 16. Isto quer dizer claramente que a doutrinação dos membros da igreja é para que possam resistir aos desvios doutrinários e à apostasia, ou seja, é preciso edificar em Cristo. Colossenses 2,7. O culto público da igreja deve fazer isso, 1 Coríntios 14, 26, mas também os membros, através de devocionais e estudo bíblicos particulares, devem edificar-se na fé. A igreja deve doutrinar seus membros, desenvolver a graça da vida cristã neles e ensiná-los a cooperar uns com os outros no serviço de Cristo. A busca pela edificação e aperfeiçoamento dos santos deve ser uma constante na igreja. O conhecimento, a sabedoria, os cursos, simpósios e seminários servem à igreja como meios de reflexão das praxes que busquem sempre o retorno ao seu propósito original através de autocrítica e autoavaliação. O conhecimento deve sempre servir para crescimento espiritual e não para a autoafirmação, a arrogância e prepotência. Um povo para glorificar a Deus. Glorificar a Deus é o principal propósito da igreja. É Romanos 15, 6, 7. Glorificarmos a Deus, adorando, João 4, 23, 24, mas especificamente vivendo uma vida de santidade. João 15, 8, 1 Pedro 2, 9, as palavras glória no hebraico kabod, dá a ideia de honra, dignidade, riqueza como algo que tem valor, portanto, glorificar a Deus é dar ao Senhor o seu devido valor como único e incomparável Deus, Criador dos céus e da terra, santo, justo, amoroso, bondoso, misericordioso e eterno. Sua glória está no reconhecimento de sua santidade, de sua singularidade por parte de sua criatura, ao refletir de sua glória em sua própria criação. É neste sentido que a revelação do Deus Santo
preenche sua finalidade quando a glória de Deus é espelhada nos corações dos cristãos. 2 Coríntios 13:18, Deus quer ser reconhecido como Deus. Aqui a ideia de sua santidade nos diz que ele não é um ser estático, mas o Deus que se revela principalmente porque quer que seu nome seja conhecido, a fim de que sua vontade seja perfeita e sua pessoa glorificada. A igreja glorifica a Deus quando através de sua vida ela cumpre a vontade dele. Um povo que evangeliza. A grande comissão é uma ordem de Jesus para que a igreja vá por todo o mundo e faça discípulos de todas as nações. Mateus 28:19, Marcos 16:15, Atos 1:8. Jesus não nos mandou converter, mas sim evangelizar o mundo. Isso quer dizer que a igreja é devedora ao mundo todo, isto é, ela tem a obrigação de dar ao mundo toda a oportunidade de ouvir as boas novas de Jesus. É certo que o mundo todo não se converterá através da pregação, mas é responsabilidade da igreja oferecer ao mundo a oportunidade de saber sobre Cristo e o plano da salvação executado por Ele. A nossa responsabilidade como igreja não é a conversão. Isso cabe ao Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. João 16:8, mas sim a pregação e proclamação do Evangelho, entretanto, não de uma forma puramente como desencargo de consciência, mas sim comprometimento e amor no poder do Espírito Santo. E para concluir, entender o que é ser a igreja do Senhor Jesus nos mostra a nossa responsabilidade e compromisso em cumprir aquilo que o Senhor Deus estabeleceu desde a eternidade. Para tanto, dependemos do Espírito Santo. Amém e amém. Eu gostaria de deixar para você nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.